Primeiramente, é importante situar, porque muitas pessoas confundem, a Rosa Luxemburgo, ela é polonesa. Ela nasceu numa cidade pequena chamada Zamość, que fica aqui nessa região de Lublin, perto da fronteira, em 1871, e ela era judia. Ela nasce nessa cidade e, com 3 anos, ela muda para Varsóvia, nos arredores do gueto de Varsóvia. A Polônia, no período que a Rosa Luxemburgo nasce, ela está dividida, daí esse mapa, entre 3 impérios da época. Esse rosa é o Império Russo, Império Czarista, né? O azul... Oi? Desculpa interromper, acho que tá travado. Puta merda. Aí, agora foi. Que coisa. Vocês estão vendo assim? Eu vou deixar assim, então. Agora a gente tá vendo o mapa. Tá certo. Oxe. Tá vendo o mapa? Sim, o mapa a gente vê. Então, ela nasce aqui nessa região de Lublin, vai pequena para Varsóvia, e aí a Polônia, nesse período, ela é um território dividido entre o Império Czarista, que é esse rosa, o Império Alemão, que é esse azul, e aqui o Império Austro-Húngaro. Então, ela não existe como Estado nacional, e isso já desde o século XVIII, e o Marx mesmo escreve sobre a questão polonesa. A Rosa Luxemburgo, ela tem um partido, ela funda um partido polonês que é a Social-Democracia do Reino da Polônia e Lituânia. E esse partido dela, ao contrário da maioria das posições políticas da época, vai defender que a luta dos poloneses não deve ser pela independência do Estado Nacional. E em 1897, ela publica um livro, a tese de doutorado dela, que é o Desenvolvimento Industrial da Polônia. Essa tese, ela vai justificar essa posição política desse grupo dela, e ela vai dizer que a parte territorial da Polônia, que estava ocupada pelo Império Russo, ela já não tinha mais sentido como território independente, porque economicamente ela estava totalmente entrelaçada à economia russa. Então, se ela se tornasse independente, o que ia acontecer é que ela ia ser um país menor, totalmente submetido às outras potências europeias. Então, para ela, faria sentido muito mais uma luta unificada dos proletariados pela independência, pela revolução, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso demonstra que o pensamento econômico e político da Rosa Luxemburgo, eles andam par e passo, eles estão sempre juntos, né? Ela é, de fato, uma economista política. Vocês estão vendo a imagem da África? Não, ainda está no mapa. Aí, agora foi. Não está funcionando. Bom, e aí um outro ponto importante é que a Rosa Luxemburgo, ela vive entre 1871 e 1919, num período que a gente conhece na história como a Era dos Impérios, que é o título do livro do Eric Hobsbawm. A principal característica desse momento histórico é o avanço do capitalismo no mundo e o desenvolvimento de outros países, né? A industrialização de novos países. E aí a Inglaterra, ela deixa de ser aí, vamos dizer, a dona do mundo, e aí você passa a ter outros países competindo com ela no palco mundial. Então essa imagem da África, ela é meramente ilustrativa, né? Mas para a gente ter uma noção de que em 1870 esse território africano ele era ocupado por algumas potências e só no seu litoral. 25 anos depois, você já tem 10 países que, enfim, adentraram esse continente e dividiram todo esse território, né? Processo de interiorização da colônia. No Brasil, o que você tem, o Brasil ele já era um estado independente nesse momento,
Mas o que você tem é que, se num primeiro momento, durante a independência, a Inglaterra ela é quem vai mandar no país, vamos dizer assim, né, economicamente, o Brasil vai estar submetido aos interesses ingleses, nesse final de 19 e começo de 20, outros países começam a entrar também com investimento no país. Então, isso é algo que está acontecendo tanto em territórios que estão se abrindo, vamos dizer assim, né, que estão sendo abertos à força pelo capital, quanto por territórios que estão se tornando independentes, no caso da América do Sul. E por que esses fatores são importantes? Porque, como eu disse, a Rosa Luxemburgo, ela estuda a economia política. A economia política é o estudo dessas relações sociais, é uma de produção, é uma disciplina que ela surge aí no século XVIII e vai se desenvolvendo, e a partir dela que a gente vai ter o surgimento de novas disciplinas como a história econômica, a ciência política e a própria economia, né? De acordo com o desenvolvimento de determinadas linhas dentro da economia política, que você vai ter o surgimento dessas novas disciplinas. A Rosa Luxemburgo, ela está no campo marxista, então ela entende que as relações sociais, elas têm que ser colocadas também no tempo, né? Elas são resultado de um desenvolvimento histórico, e aí toda essa compreensão econômica e política dela da sociedade vai estar também em debate com teóricos da época dela e anteriores. Essa citação que eu trouxe aqui é uma carta da Rosa Luxemburgo por Kostya Zetkin, de 1912, em que a gente consegue perceber, né, essa relação entre os fins políticos e os estudos econômicos da Rosa Luxemburgo, né? Ela diz: não gostaria também de ir a Bremen, mas agora, infelizmente, não posso dar para trás, afinal, é apenas uma noite. Em relação a Stuttgart, eu serei desobediente desta vez com vocês. Não fique bravo, Yu, mas eu não posso. Meu trabalho econômico já está tão entalado na minha garganta que decidi que, mesmo que tudo fique de pernas para o ar, desta vez vou me segurar e terminar primeiro o trabalho. Você precisa reconhecer que isso também é mais importante para as pessoas do que as palestras que eu posso dar posteriormente. O que ela está se referindo, né? Em 1912, em janeiro, você tem uma eleição no Partido Social Democrata Alemão, que era o maior partido socialista da época, e que ela fazia parte. Esse partido ele consegue 110 cadeiras dos deputados nessa eleição e se transforma na maior bancada, e isso é visto como uma grande vitória. Só que nesse processo eleitoral, a tática do partido, ele acaba fazendo aliança com os liberais. E isso gera um debate intenso interno. A Rosa Luxemburgo ela publica vários textos sobre o significado disso e os significados dessa vitória eleitoral. E aí ela está se referindo a isso, como falar sobre para Bremen, Stuttgart, são uma série de palestras que ela estava dando nesse momento sobre essa questão. E isso tem relação com a própria teoria econômica dela, né? Ela está estudando isso porque você está nesse momento aí, nessa década de 10, nesse debate do partido entre... É um debate que começa antes, mas ele está bastante intenso. Entre aqueles que acreditam que essa vitória eleitoral expressa um crescimento no sentido socialista, que, portanto, você pode continuar aí nessa toada de democratização, num sentido um pouco mais reformista, e aqueles que veem que, na verdade, há um crescimento das tensões internacionais, um avanço do capitalismo, e que isso configura um perigo, né? Você tem as tensões ali para que ocorresse uma guerra muito intensas, e a Rosa Luxemburgo está no meio desse debate. E aí que em 1913, vocês veem, a eleição foi em 1912, ela está debatendo com grandes teóricos do partido, com a direção,
que acredita que é possível trabalhar por dentro do Estado e por acordos internacionais para evitar uma guerra mundial. E ela está, ao mesmo tempo, né, estudando economia, escrevendo esse trabalho. Em 1913, que ela vai publicar o livro dela, A Acumulação do Capital, pela editora do Partido Social Democrata Alemão. Ele teve uma tiragem bastante considerável, se a gente pensar que é um livro teórico, denso, de 2.000 exemplares na época. E como ela diz logo no início do prefácio, ele é o resultado dos estudos dela sobre o volume 2 do Capital do Marx. E que, através disso, ela pretende dar subsídios, né, para a luta contra o imperialismo. O Marx, ele publica o volume 1 do Capital em 1867, mas ele morre antes de terminar o 2 e o 3, que são, então, compilados do Engels, a partir dos rascunhos que o Marx deixou. Inicialmente, esses 3 volumes eles são divididos dessa forma. O volume 1 ele vai tratar especificamente da produção do capitalismo, o 2 da circulação e o 3 é o capital em si mesmo. A Luxemburgo ela vai justamente nesse volume 2, né, sobre a circulação no capitalismo, e ela fala, o que ela diz é que o Marx ele errou na explicação dele sobre a reprodução ampliada. E o que ela diz não é exatamente que ele errou, é que esses livros eles são rascunhos. Então ele não está com a sua teoria inteiramente formulada. Então o que ela fala é que isso precisa ser terminado. E aí ela vai fazer isso. O livro dela está dividido nessas 3 seções, né? O problema da reprodução, a exposição histórica do problema e as condições históricas da acumulação. A primeira seção do livro dela, o problema da reprodução, ela tem, na verdade, 9 capítulos, e eu coloquei aí os temas centrais. Essa seção, enfim, se vocês depois quiserem comparar, ela segue mais ou menos o esquema de organização do Marx na seção 3 do volume 2, que é a seção sobre a reprodução e a circulação do capital social total. Então, ela segue essa estrutura, né, de apresentar o objeto de investigação, apresentar o debate com o Adam Smith e o Quesnay, a reprodução simples e a reprodução ampliada. O Marx ele tem esse esquema nessa seção e ela quase que reproduz isso, num certo sentido, também no livro dela. Esse primeiro capítulo, que é o objeto da investigação, é onde ela vai apresentar a reprodução ampliada e outros conceitos marxistas, e é um capítulo, acho que, essencial, não sei se vocês já leram, mas toda vez que eu releio ele, eu percebo que ela tem uma facilidade de escrita, de explicar conceitos do Marx, que você consegue adentrar a obra dela, mesmo sem ter lido profundamente o próprio Capital. E aí, ela, enfim, nesse capítulo, ela vai apresentar esse objeto, numa forma de dizer sempre os conceitos universais e qual a particularidade deles dentro do capitalismo. E aí ela diz que a reprodução ampliada ela é algo que ocorre em todas as sociedades. Todas as sociedades precisam de alguma forma de reprodução ampliada por N motivos, porque você precisa ter algum tipo de excedente para o próximo período, para se acontecer alguma coisa, etc. Mas o capitalismo ele tem suas especificidades, porque é isso, o marxista ele coloca as coisas no tempo, né? Então, o desenvolvimento histórico, nada é
eterno, né? E aí ela vai explicar, tem esse esqueminha que eu e os companheiros meus fizemos, eu acho que ele é bem didático, que é isso, o capital, a definição dele clássica é o valor que se valoriza. Então, DMB', dinheiro, mercadoria para gerar mais dinheiro. Grosso modo, é esse o processo de reprodução. Então, você tem uma determinada quantia de capital, de dinheiro que é capitalizada para a produção, então você precisa comprar equipamentos, meios de insumos, você precisa ter o prédio, né, onde você vai produzir, e a força de trabalho. Tudo isso movimentado gera mercadorias, essas mercadorias vão para o mercado e elas, quando realizadas, geram mais dinheiro do que aquilo que você colocou inicialmente. Né? Então, a reprodução ampliada no capitalismo, ela vai fazer esse ciclo sempre cada vez mais. Então, na próxima rotação, você vai capitalizar mais dinheiro do que na anterior, isso vai fazer com que você amplie a sua produção, amplie também a quantidade de mercadorias produzidas, e no final você tem que ter ali mais dinheiro ainda. Então, a reprodução ampliada no capitalismo, ela tem essa característica que é de ser acumulação de capital. Por isso o título do livro, né? Porque o que você está acumulando é capital. E capital entendendo que é o dinheiro aplicado na produção. E aí, que é o essencial dessa acumulação, é que a produção capitalista e a reprodução capitalista, elas sempre objetivam o lucro. E isso é que vai fazer com que todos os mecanismos da economia capitalista tenham que ser analisados de outra forma, porque você não está preocupado com a satisfação das necessidades humanas. Então, mesmo que você tenha todos os meios necessários para se produzir, pode ser que a produção não aconteça porque ela não gera lucro, ela não geraria lucro se ela acontecesse, então ela não vai acontecer. E aí uma outra pergunta que a Rosa Luxemburgo coloca logo nesse começo também, diante dessas condições, né, você tem o capital, ele visa o lucro e não a subsistência humana, ele é uma série de indivíduos produzindo individualmente, e aí eles se encontram no mercado para trocar. Diante disso, como é possível a reprodução social se esses produtores são individuais? Daí a necessidade de se analisar a circulação junto com a produção para se entender esse processo de reprodução do capital. E aí que ela vai fazer quase que um histórico, vamos dizer assim, nesse capítulo, sobre como Marx chegou na própria análise dele inicialmente, né, da reprodução ampliada. E aí como se as questões que diferenciam o Marx do Smith, por exemplo, né? O Smith, ele não historiciza, acho que é essa grande diferença que a Luxemburgo pontua nesses capítulos, né? É essa necessidade de você historicizar o modo de produção. E aí também entender o que é o capital. Porque o Adam Smith, quando ela está fazendo essa exposição, o que ela vai dizer? Que o Smith, ele não considera
os meios de produção quando ele vai analisar o produto social total. Aí tem um debate nesse momento, porque é justamente isso. Existe o capital social total e é possível a sua reprodução? Porque é um pouco o debate que o Marx está fazendo e ela está revivendo isso nessa primeira parte do livro. Mas, ao fim, o que ela vai colocar é que o problema da análise do Smith é justamente que ele não considera esse trabalho morto que foi realizado quando ele vai analisar o produto social de um determinado período, que é essa formulinha. Acho que foi mais fácil você explicar essa fórmula que está aí, que é o C mais o V mais o M. O que é essa fórmula, né? O C é o capital constante, o V é o capital variável e o M é a mais-valia. O que a Rosa fala? O Adam Smith ele considera V mais M. Ele considera que a produção total da sociedade ela se reduz a capital variável e mais-valia. Na verdade, o Adam Smith ele fala em termos de lucros, salários e renda, né? Mas, enfim, em termos marxistas, seria V mais M. A questão é que o trabalho ele tem a propriedade não apenas de criar valor novo, mas de transmitir valor. E aí, na sociedade capitalista, quando você vai analisar a produção, é imprescindível que você coloque o capital constante. Por quê? Por conta dessa propriedade do trabalho e porque o capital constante, ele expressa que uma parte dessa sociedade, ela é detentora dos meios de produção em oposição ao capital variável, que é a outra parte da sociedade que tem que vender a sua força de trabalho. Então, a gente está sempre trabalhando com essas categorias econômicas, mas elas expressam, na verdade, relações sociais. A gente nunca pode esquecer disso quando vai analisar do ponto de vista marxista, né? O que a Rosa Luxemburgo vai colocar nessa análise? O Marx, ele faz uma série de contas dos esquemas de reprodução ampliada, só que ele considera, quando ele vai analisar essa reprodução ampliada, que só existem capitalistas e trabalhadores na sociedade. Ele abstrai qualquer outra colocação social, qualquer outro tipo social. E aí, a Rosa Luxemburgo, ela vai dizer, se só tem trabalhadores e capitalistas, tem um problema de realização, porque os trabalhadores, eles recebem aquilo que é equivalente aos salários, ao capital variável. Então, eles só consomem essa parte de tudo que é produzido. A mais-valia, uma parte o capitalista vai consumir, mas uma outra parte ele vai reinvestir na produção, porque a produção ela é sempre ampliada. Então, toda vez, ele vai ter que ampliar essa produção. Então, ele vai pegar uma parte dessa mais-valia e vai capitalizar essa parte. Qual é a questão? A questão é que essa parte que será capitalizada, ela está representada num determinado número de produtos. Quem consome esses produtos, quem realiza esses produtos é a pergunta. Porque realizar, para Rosa Luxemburgo, significa transformar em dinheiro. E isso é que ela fala o tempo inteiro no livro dela, é que é essencial no capitalismo a transformação dessas mercadorias em dinheiro. Esse momento ele precisa acontecer. A mercadoria ela não pode simplesmente sair de um processo de produção e entrar novamente. E aí ela está perguntando justamente isso. Quem realiza essas mercadorias que correspondem a essa soma de valor que será capitalizada de novo na produção? E aí, retomando aqui um pouco o processo de reprodução do capitalismo,
É que ela vai dizer exatamente isso. Ele envolve essas duas esferas. Se a gente olhar no esquema, né? Esse esquema ele tem um lado dele que é a produção, que acaba ficando embaixo da pergunta, e ele tem um lado que é o processo de circulação das mercadorias. Mas o esquema como um todo, ele vai transformando o capital em diferentes formas. A reprodução capitalista, ela pressupõe a transformação do capital. Só que o capital como tal, ele nunca sai da mão do capitalista. Ele só se transforma. Então, inicialmente, você tem aqui uma linha de dinheiro, você tem o capital monetário. Esse capital monetário, ele é transformado em capital produtivo. Esse capital produtivo se transforma em capital mercadoria para se tornar depois, de novo, capital monetário ampliado. Esse processo, ele... É isso que a Rosa Luxemburgo vai falar, né? É o processo de reprodução do capitalismo, e para isso é essencial você analisar a circulação. Como o Marx não terminou a análise dele da circulação, é isso que ela faz. Ela vai falar, então, assim, como se dá essa circulação para completar esse ciclo da reprodução do capital. E aí é que tem essa questão dela, quem realiza a mais-valia. Depois que ela termina essa análise e coloca a questão do ponto de vista da circulação, ela interrompe, vamos dizer assim, essa análise para fazer uma exposição histórica do problema, que é a seção 2 do livro dela. E aí, o que é essa seção 2, na verdade, né? Ela é basicamente uma história do pensamento econômico acerca da possibilidade da reprodução do capital. Nessa sessão, ela divide os debates nesses 3 momentos. O debate do começo do século XIX, de meados do XIX e de final do XIX. Qual que são as diferenças aí evolutivas, né, da perspectiva dela? Nesse primeiro debate, a discussão é se o capitalismo ele é um sistema harmônico ou não. E aí tem uma coisa que ela coloca, que esse momento desse debate é o momento da crise de 1815, que é uma crise que acontece por conta do fim das guerras napoleônicas. Né? O Napoleão ele é derrotado, e aí o embargo comercial que ele tinha imposto do continente europeu em relação à Inglaterra cai. A Inglaterra achava que com o término do bloqueio, ela teria um grande mercado, seria aberto para ela no continente. O problema é que no período que o Napoleão levantou o bloqueio, uma série de indústrias, enfim, mais manufaturas na indústria, na verdade, começaram a se desenvolver no continente. Então, o que acontece é que você tem ali uma primeira crise de superprodução, né? Um ensaio, vamos dizer assim. Mas isso, desse ponto de vista teórico, na verdade, eles estão discutindo se o capitalismo ele é harmônico ou não, se era possível acumular indefinidamente ou não. Esse debate ele se altera aí em meados do século XIX, quando você tem, de fato, uma primeira crise em 1857, e quando o movimento operário começa a surgir, as revoluções de 1830, 1848. Esses acontecimentos colocam em xeque a harmonia do capital, e aí começa esse debate sobre as crises. E aí a questão é se
se o limite está na expansão do mercado ou se o problema é apenas um problema de distribuição. Depois desse momento, o Marx ele publica em 1867 o primeiro volume do Capital. Então, para Rosa Luxemburgo, isso é uma questão superada. Se o capitalismo é eterno ou não, e mais do que isso, né? As categorias, elas são formuladas do Marx, então você não tem mais esse debate sobre quais as categorias utilizar para analisar o capital, porque para ela o Marx tinha determinado todas elas. Então, nesse terceiro momento que você tem desse debate, a pergunta ela muda porque esses teóricos todos eles são russos, e aí eles vão perguntar se é possível o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Então, na verdade, você está mudando a pergunta para, bom, você tem ali uma série de estados já capitalistas desenvolvidos, é possível desenvolver o capitalismo nessas áreas periféricas, né? E aí você tem duas posições. Os populistas que acham que não é possível desenvolver, porque o capitalismo ele precisa se expandir para mercados externos para sobreviver, e os marxistas que acham que é possível sim o capitalismo se desenvolver, porque ele pode acumular, ele pode tocar o seu processo de acumulação, mesmo num mercado interno, que aí é a perspectiva do Marx, né, no volume 2. E aí a questão que a Rosa vai colocar com a teoria dela é que, na verdade, o capitalismo ele é possível na Rússia, porque a Rússia ela estava dentro do capitalismo, mas ele também precisa dos mercados externos, né? Então, ela vai destrinchar um pouco isso. Mas o que é interessante dessa exposição histórica do problema é que ela contextualiza cada um desses debates e ela faz aquilo que ela sentia falta, né? Bom, nós temos todos esses teóricos, se a gente pegar a seção 1, então, na verdade, ela vem desde a seção 1 contextualizando, então, todo esse debate aconteceu até aqui, e agora que eu me debrucei sobre ele, eu vou propor a solução, né? Que é o que ela faz na terceira seção, que são as condições históricas da acumulação. Essa seção, ela tem 8 capítulos, na verdade, mas eles podem ser organizados em três blocos. Os 2 primeiros capítulos, onde ela recapitula o problema e coloca a sua solução. 3 capítulos, onde ela apresenta esse processo histórico da acumulação do capital. E mais 3 capítulos sobre esses mecanismos de acumulação e o imperialismo. Nessa recapitulação do problema, então, ela vai colocar de novo, né, que numa sociedade composta apenas por capitalistas e trabalhadores, você não consegue entender quem vai realizar a mercadoria que representa a mais-valia, né, que vai ser o valor depois que vai ser capitalizado num novo ciclo produtivo. Nessa sociedade, você não explica quem realiza as mercadorias que compõem a mais-valia. E aí, a Rosa Luxemburgo vai falar, para que essas mercadorias sejam realizadas e o capitalismo consiga acumular, são necessários modos de produção não capitalistas. E aí o que acontece? Ela parte do problema a partir da realização da mais-valia. Mas ela diz também que, para que ocorra um processo de um novo ciclo produtivo, você também precisa ter
um aumento, né, dos meios de produção, dos insumos e da força de trabalho. Essas áreas não capitalistas, elas também vão servir para que o capital consiga esses outros elementos para esse processo de produção. Aí tem várias questões, que ela diz, por exemplo, sobre a forma do produto que está sendo produzido, né? Essa forma, ela não necessariamente vai ser a forma do consumo. Por isso que também, em um determinado momento do livro, ela não fala de consumidores, ela fala de compradores. Porque a forma que o produto vai ter para ele ser realizado vai depender de para onde você está exportando. E aí essas outras áreas não capitalistas, elas vão fornecer matéria-prima, elas vão fornecer áreas de expansão, né? Elas vão fornecer terra e vão fornecer força de trabalho. Historicamente, a gente sabe que essas áreas elas acabam rebaixando o valor da força de trabalho, inclusive no centro. E isso também é uma discussão que acontece entre a social-democracia da época. E aí, quando ela formula essa teoria, quando ela diz, bom, o capitalismo ele precisa de modos de produção e áreas não capitalistas para se reproduzir, ela redefine os conceitos de mercado externo e mercado interno. Porque até então, se você for retomar os debates que ela coloca aí na seção 2, etc., os conceitos de mercado externo, eles estão muito ligados às fronteiras territoriais. E o que a Rosa Luxemburgo diz é que o mercado externo, na verdade, eles são as trocas que ocorrem entre o modo de produção capitalista e qualquer outro modo de produção. Isso é o mercado externo ao capital. E o mercado interno é aquilo que ocorre entre duas empresas capitalistas. Então, a França, a Alemanha e a Inglaterra trocando algodão e minério e carvão, isso é um mercado interno, isso é uma fronteira interna do capital. Agora, a Alemanha expandindo o seu território sobre áreas no continente africano, isso é uma relação externa. E aí que é interessante também que essas relações elas podem se dar dentro de uma mesma fronteira nacional. E aí eu acho que no Brasil a gente consegue pensar melhor que quando o agronegócio expande sobre a floresta e as populações que ainda vivem lá, né, essa expansão que ela acontece é a fronteira externa do capital que está expandindo sobre essas áreas. E aí essas trocas que eventualmente ocorram, elas são trocas de mercados externos, da perspectiva da Rosa Luxemburgo. E aí, essa teoria geral, e ela vai explicar nos próximos 3 capítulos as condições históricas da acumulação, né? Como é esse processo histórico. Ela dá vários exemplos nesses capítulos, mas o que acontece é que você tem as populações de economia natural, que ela caracteriza como essas populações que vivem isoladas, né? Tem ali seus modos de vida específicos, etc. E aí você tem esse processo de expansão do capital sobre essas áreas, né? Essa invasão que vai acontecendo ao longo dos séculos, desses novos espaços. E ao encontrar essas áreas de economia natural, essas áreas elas não servem ao capitalismo, porque essas populações elas são totalmente autossuficientes.
E o capital, ele precisa trocar, né? No primeiro momento, ele quer que as mercadorias dele sejam consumidas. Então, o que acontece é que essa economia ela é totalmente destruída para que seja implantada uma economia mercantil, que é um processo de... que são esses camponeses, que eles são donos do meio de produção, mas eles já realizam algum tipo de troca no mercado porque eles não dão conta de produzir todos os bens necessários ali. Só que o processo de desenvolvimento do capitalismo, ele leva que essa mesma economia mercantil, que em muitos casos o próprio capital colocou, ela também precisa ser destruída, para que você tire essa população, esses camponeses, eles têm que ser totalmente despossuídos dos meios de produção e se transformarem em assalariados. Então, o capital ele vai realizando esse movimento de destruir a economia natural, e aí ele implanta uma economia mercantil, mas depois ele também tem que destruir essa economia mercantil e colocar ali o 100% capitalismo, essa relação de troca de força de trabalho e salário. O exemplo que a Rosa Luxemburgo dá, acho que dá para a gente entender em um dos capítulos, né, o processo de expansão do Oeste americano. Você tem um processo de expansão do Oeste que vai matar, né, os povos originários, mas depois, com a expansão principalmente dos transportes, isso é um elemento muito presente no livro da Rosa Luxemburgo, né, a expansão dos transportes como uma forma de expandir o capital. Essa expansão, ela também vai acabar despossuindo esses camponeses que foram para o oeste expandir o território americano. Depois, eles mesmos vão ser desalojados das suas terras, né? No Brasil, tem um exemplo da Guerra do Contestado, que é esse processo também, que é a expansão da linha do trem, né? De uma linha de trem. E aí, como um outro exemplo que a Rosa Luxemburgo dá no livro dela sobre esse processo de abertura para a economia mercantil é a Guerra do Ópio na China. A China, ela tenta aí 2 vezes proibir o ópio, que era a Inglaterra, ela comercializava, ela plantava o ópio na Índia e aí ela comercializava o ópio na China. A China tenta proibir isso por 2 vezes, e por 2 vezes ela é derrotada. Tem esses 2 tratados, o Tratado de Nanquim e de Tianjin, que o que eles fazem, na verdade, é abrir... O primeiro abre 5 portos e o outro abre 11 portos ao fluxo livre dos comerciantes ingleses de ópio. Então, esse processo é bastante interessante. Não sei se vocês já leram, mas ele é muito violento, né? Acho que todo momento que a Rosa Luxemburgo ela está colocando o processo de expansão do capital, a acumulação dentro dessas condições históricas, né? Ele é um processo muito violento, ele está sempre vinculado a um banho de sangue. E aí o que acontece nesse processo histórico, né, que o capitalismo em si ele vai se colocando como modo de produção cada vez em mais áreas ao longo do mundo, o que acontece é que cada vez mais territórios estão sob o modo de produção capitalista e eles começam a competir entre si. E é isso que é o imperialismo. A Rosa Luxemburgo diz, né? O imperialismo é a expressão política do processo de acumulação do capital em sua competição pelo domínio de áreas do globo ainda não conquistadas pelo capital. Então, o desenvolvimento do capitalismo em si engendra o imperialismo, né? Então, o capital ele é intrinsecamente imperialista. Ele leva a isso. Só que isso que ela está colocando também é uma forma de descrever teoricamente, na teoria, né, colocando o processo da segunda revolução industrial,
que acontece aí nesse período, em meados do 19, esse período que ela está vivendo. Esse período que ela está vivendo é o resultado dessa segunda revolução industrial, né? Que é a revolução que expande, que industrializa outros países e que agora eles estão competindo no palco mundial por áreas de exploração. É uma forma, talvez, acho, de escrever e analisar esse processo. E aí, nos 3 capítulos finais, a Rosa Luxemburgo vai descrever os principais mecanismos utilizados pelo capital nesse processo de expansão. E aí é importante também pontuar que esses mecanismos eles eram debatidos violentamente, assim, entre os socialistas, mas entre a burguesia. Você tinha várias questões em relação ao orçamento, era uma pauta muito importante, porque o orçamento do governo ia determinar o gasto militar, então eles estavam o tempo inteiro discutindo essas pautas. E ela pega essas 3 pautas para entender como elas funcionam nessa movimentação do capitalismo, como elas funcionam dentro desse mecanismo do capital. E aí os empréstimos, e todos esses 3, né, quando você lê o livro, você percebe assim, todos esses 3, eles, com exceção talvez do protecionismo, mas eles atuam durante todo o processo de expansão do capitalismo. Só que eles vão adquirir papéis e formas diferentes na fase imperialista, né? Os empréstimos, eles vão fornecer capital para a expansão dos transportes e dos exércitos, né? A Rosa Luxemburgo, de novo, você tem nesse momento que ela está, uma grande expansão das ferrovias, tem outros textos que ela fala sobre isso, né? A expansão dos meios de transporte. Então, essas áreas não capitalistas, elas também vão ser áreas de capitalização. Não. De investimento desse capital sobre acumulado no centro. E ele vai se dar principalmente dessa forma, porque ao expandir o transporte, você também abre a fronteira, né? Então, eles vão servir como... Os empréstimos, eles vão servir para a abertura dessas novas áreas de investimento, ao mesmo tempo que eles vão acabar criando novos concorrentes. Só que na fase imperialista, esses empréstimos eles vão servir, as contradições, né, tanto para possibilitar que novos países se tornem independentes, mas ao mesmo tempo eles se tornam dependentes economicamente de outros, né? A gente pode... O Brasil, acho que é um clássico. Quando a gente se torna independente em 1822, a gente pega um empréstimo com a Inglaterra para pagar uma indenização para Portugal. Mas a Rosa Luxemburgo, ela cita o exemplo do Egito e todas as questões envolvendo vários empréstimos, e ela fala que o Canal de Suez foi o momento que, a partir dali, o Egito não consegue mais sair dessa dependência em relação a esse capital, essa dívida, né, esse capital externo, né? E aí toda a política estatal vai girar em torno de pagar os credores internacionais. Então, uma forma de submeter também, né, os territórios periféricos, né? E aí vou ler a citação dela. Assim como na China e mais recentemente no Marrocos, o caso egípcio nos mostra como, atrás de empréstimos internacionais, das ferrovias, das obras de irrigação e de outras obras civilizadoras, o militarismo fica à espreita como executor da acumulação do capital. Enquanto os estados orientais se desenvolvem apressadamente, passando da economia natural para a economia mercantil
e desta paracapitalista vão sendo devorados pelo capital internacional, pois essa transformação não é possível sem entregar-se a ele. Então, eu acho que nesse trecho ela deixa muito clara essa submissão ao capital internacional através dos empréstimos. E aí, um pouco queria pontuar aqui que ela coloca nessas obras civilizadoras, que também era um debate na época, essa questão da civilização, que tem um debate dentro da social-democracia alemã, que eles colocam assim, é bem complicado assim, mas eles falam assim, a gente é contra a colonização violenta, mas a colonização é necessária porque a gente precisa educar esses povos. E a Rosa Luxemburgo, embora em vários textos ela use o termo civilização, ela é totalmente contra a esse tipo de ideia. Então, essa obra civilizadora que está colocada aqui, eu entendo de um jeito mais irônico, né? Que você não está civilizando nada, você está explorando, né? É a perspectiva dela. Então. O outro mecanismo que ela coloca é o protecionismo. E tinha um debate também, a Rosa Luxemburgo ela é contra o protecionismo, ela é pelo livre-cambismo, porque ela entendia que o protecionismo encarecia os produtos para os trabalhadores e impedia fluxos naturais, entre aspas, de mercadorias, né? Mas que certas mercadorias fossem mais baratas, que pudesse se trocar entre os territórios. Mas esse debate está colocado até 1873, né? O livre-cambismo estava muito em voga e ele estava muito em voga também enquanto a Inglaterra era a única, né, potência mundial. Depois dessa crise e com a industrialização de outros países, o que começa a acontecer é que esses países vão adotar essas políticas protecionistas para proteger os seus mercados. E aí o que você tem é que esses países centrais, eles vão proteger as suas fronteiras nacionais de outros, enfim, outros países que talvez vendam produtos similares, etc. Mas na relação deles com as suas colônias, o que vai imperar é o livre-cambismo, né? E a Rosa coloca isso muito claro, essa diferenciação entre metrópole e colônia, não é o termo que ela usa, mas não deixa de ser isso. E aqui eu acho interessante esse capítulo, que ela coloca dois aspectos da acumulação do capital nessa questão do protecionismo. Primeiro, é a acumulação do capital no centro, né? Você tem um processo ali no centro, nessa fronteira interna, né? Que ela chama o mercado interno. Você tem o processo ali que ele é um processo puramente econômico, é um processo que é uma troca, uma exploração, claro, entre trabalhadores capitalistas e a produção de mais-valia. Então, é a venda da força de trabalho, pagamento de salário. E aí, nesse contexto, nesse lado da moeda, a sensação que se tem é que há uma ideia de igualdade, direito e uma sensação de paz geral nessa sociedade. E que aí, para o socialista, fica a tarefa de você conseguir desnudar essa aparência de que não há exploração, de que está tudo bem, porque é uma troca de iguais, né? Então, fica esse trabalho. E aí você tem o outro lado dessa moeda da acumulação, que é essa relação das fronteiras externas, né? A relação entre o capitalismo e as áreas não capitalistas. Nessa relação, o que se dá, que ela coloca que o que impera são os empréstimos internacionais, a política das esferas de influência e as guerras. Aqui, o que impera é a violência, é o inverso da relação anterior. A violência aberta dificulta a compreensão das relações econômicas.
Então, se em um aspecto da acumulação, nessa relação capitalista e trabalhadores, você só vê o processo econômico e não consegue ver a violência, no outro você só vê a violência e não consegue entender a relação do processo econômico. E aí ela cita: a violência política é apenas o veículo do processo econômico. Ambos os aspectos da reprodução do capital encontram-se interligados organicamente, resultando dessa união a trajetória histórica do capital. Então, esses dois aspectos da acumulação, eles estão umbilicalmente interligados. No entanto, em muitos casos, um não consegue ver o outro, né? E aí eu acho importante pontuar que ela não usa esses termos, mas a Rosa Luxemburgo está colocando a relação aqui muito clara, já lá desde os empréstimos, entre centro e periferia, né, como um não existe sem o outro, que eu acho que nesse capítulo ela deixa isso muito claro. E que ela, do ponto de vista da Europa naquele momento, ela é periférica, né? Ela vem da Polônia, ela é judia, e uma Polônia que não existe como país, está retalhado. Então, aí também eu acho que ela, analisando, ela consegue ver essas relações também por conta do lugar de onde ela vem, né? E aí, por último, o último mecanismo que ela vai analisar é o militarismo. E aí, o militarismo, ele está presente em todo momento do livro, né? A violência é vamos dizer, a linha que une quase todos esses capítulos. Mas aqui ela vai apresentar uma outra faceta do militarismo, que é o militarismo enquanto espaço de acumulação para o capital. A indústria bélica, ela serve como uma área de exploração, ela serve como uma área de reprodução ampliada, tanto quanto a expansão sobre povos não capitalistas. Por quê? Porque essa indústria militar, ela vai ser financiada com os impostos indiretos e tarifas que são retiradas dos camponeses, que é esse outro modo de produção, na perspectiva da Rosa Luxemburgo. Então, a expoliação de parte dos salários dos trabalhadores e dessas formas não capitalistas vai gerar uma soma de valor que vai poder ser investida na indústria bélica, que vai poder, na verdade, realizar mercadoria dessa indústria bélica. E aí, por que ela acha que esse imposto ele vai representar uma nova demanda? Porque o salário do trabalhador, para ela, não é demanda. Ele vai realizar uma quantidade de mercadorias que está ali estipulado naquele valor daquele capital variável, que, do ponto de vista do capitalista, aquilo é um custo. Se ele puder não pagar o trabalhador, seria melhor. Mas quanto mais ele conseguir baixar isso, tanto melhor, né? A produzir bens de consumo para o trabalhador é um custo do capital. Então, quando você retira uma parte disso, você liberta, vamos dizer assim, esse valor para outras formas, para outras possibilidades de produção, isso abre um espaço de acumulação. E esse espaço de acumulação, ele é totalmente comandado pelos capitalistas, porque ele tá vinculado ao Estado. Então, virtualmente, a Rosa Luxemburgo, quando ela fala do militarismo, ela está colocando ali um espaço de acumulação infinita, né, para o capitalismo. E aí o que ela explica também é
que, sob a forma de encomenda de material bélico feita pelo Estado, esse poder de compra concentrado das grandes massas de consumidores escapa, além disso, do arbítrio e das flutuações subjetivas do consumo pessoal, para adquirir regularidade quase automática, um crescimento rítmico. Então, além de você não precisar produzir meios de subsistência para os trabalhadores, essa demanda ela poderia estar em outro lugar, mas quando você concentra ela ali no Estado, ela cria consistência. E por que a indústria bélica? Né? Em outros textos ela fala, por exemplo, que a área da cultura, quando vem de uma demanda do Estado, isso também representa um novo espaço de acumulação. Mas por que a indústria bélica, especificamente? Porque a indústria bélica ela está sempre gerando demanda, porque ela tem uma inovação tecnológica muito rápida. Então, ela está a todo momento ali modificando e tendo novas demandas por novos materiais. Então, é constante. E aí, o aspecto imperialista, vamos dizer assim, do militarismo, né, aquilo que caracteriza o militarismo nessa fase imperialista, são as marinhas. E aí faz sentido na época da Rosa Luxemburgo, porque essas nações elas estão disputando com a Inglaterra. Então elas precisam formar marinhas para combater a Inglaterra. E isso acontece na Alemanha como uma política deliberada mesmo, né, de construção de uma marinha. Nesse sentido, ela está encerrando o livro aqui, né? E eu também já estou acabando. Ela encerra o livro apontando o militarismo como essa área de acumulação infinita. Mas isso parece, né, aparentemente em contradição com aquilo que ela coloca no começo, né, que é a vontade, que na verdade ela vai demonstrar a objetividade histórica do capitalismo, né? Ou seja, ele tem um limite, né? Então é isso que ela quer entender. Como e por que o capitalismo poderia acabar, e por isso que ela vai estudar aí o movimento interno do sistema. E aí, no final do livro, ela coloca assim: o capitalismo é a primeira forma econômica capaz de propagar-se vigorosamente. É uma forma que tende a estender-se por todo o globo terrestre e a eliminar todas as demais formas econômicas, não tolerando nenhuma outra ao seu lado. Mas é também a primeira que não pode existir só, sem outras formas econômicas de que alimentar-se, que, tendendo a impor-se como forma universal, sucumbe por sua própria incapacidade intrínseca de existir como forma de produção universal. O capitalismo é, em si, uma contradição histórica viva. Seu movimento de acumulação expressa a contínua resolução e, simultaneamente, a potencialização dessa contradição. A certa altura do desenvolvimento, essa contradição só poderá ser resolvida pela aplicação dos princípios do socialismo, daquela forma de economia que, por sua natureza, é ao mesmo tempo um sistema internacional e harmônico, por não visar a acumulação, mas a satisfação das necessidades vitais da própria humanidade trabalhadora, por meio do desenvolvimento de todas as forças produtivas do planeta. Então, o que ela está querendo provar, em oposição a outros teóricos, é que o capitalismo ele não pode existir indefinidamente. Quais são os limites objetivos desse modo de produção e que não passam pelas crises? Porque as crises, elas são parte do movimento do capital, é a forma como ele mesmo funciona. Então, o que ela faz? Eu quero saber como é esse movimento na sua estabilidade, sem as suas perturbações e nas suas relações concretas. E aí, ela apresenta, com essa teoria dela, um limite tendencial do capitalismo, né? Que é um momento em que você não tem mais áreas
áreas não capitalistas de expansão, é um momento em que aí sim a reprodução ela seria o esquema do Marx, né, que só existiriam capitalistas e trabalhadores, só que nesse momento o capital também já não teria mais como se reproduzir, e aí isso seria o seu fim. No entanto, tá bom a gente se atentar para essa frase que está grifada, né? A acumulação do capital ela expressa a contínua resolução e, simultaneamente, a potencialização dessa contradição. Então, ela está o tempo inteiro resolvendo e potencializando essa contradição interna. Porque esse objetivo, esse fim, né, essa cataclisma do capitalismo, ele é uma tendência. Mas para Rosa Luxemburgo, ela só poderia se concretizar através da ação dos homens, né? O colapso como tendência, ele faz parte da contradição do capital. E aí, quando a Rosa publica esse livro em 1913, ela acredita que a classe trabalhadora vai fazer a revolução, né? Ela tá dentro do maior partido socialista da época. E os trabalhadores eles estavam lutando muito na década de 10. Então, ela acredita nisso. O que é complicado é quando estoura a Primeira Guerra Mundial, e aí, enfim, a classe trabalhadora vai feliz para a guerra, e aí ela publica o texto dela, né, a crise da social-democracia, onde ela coloca a divisa socialismo ou barbárie. A questão é que essa divisa, no meu entender, ela vem sendo gestada justamente nesses debates que ela tem dentro do partido. Eu acho que a teoria dela, de alguma forma, aponta para isso, no sentido de que o colapso que é colocado, ele não está colocado como forma, né? O capitalismo ele pode colapsar, mas o socialismo ele só vai acontecer se ele for uma ação consciente da classe. Só que se a classe não tiver essa ação consciente, aí eu acho que ela vai colocar isso, aí ela coloca isso, né, mais tarde. Então você tem a perspectiva da barbárie. Esse debate sobre a questão do colapso, ele é da época da Rosa Luxemburgo e até antes, enfim. Ele é uma coisa que gerou muita polêmica, porque justamente isso, né? Como assim vai cair por si só, ninguém não precisa ter movimento operário para derrubar o capitalismo? Não acho que é isso que está colocado na Rosa Luxemburgo. Para ela é muito claro que os homens fazem história, não a fazem como querem, mas a fazem eles mesmos. Então ela está sempre ali colocando, frisando que são os homens que estão em ação. Só que diante do mundo como a gente vê ele hoje, como ele está hoje, não parece tão absurdo você pensar num colapso do capitalismo, não que isso vá gerar a revolução, né? Mas a gente vê, e nos últimos meses mais ainda, né, essas questões ambientais elas estão muito críticas, né? O avanço desenfreado sobre a Amazônia, 10% do Pantanal foi queimado recentemente. Então, quão absurdo é falar em colapso em termos concretos, né, diante do mundo que a gente está hoje. Acho que eu encerro por aqui. Rosa, muito obrigado. Acho que foi muito boa a exposição, muito didática. Muito obrigado. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu vou pedir que quem quiser fazer pergunta, só mande assim, pergunta no chat, só para a gente seguir uma ordem, por favor.
Bom, acho que talvez para iniciar o debate, já que ninguém mandou, fica aberto o chat, mas eu queria perguntar um pouco mais sobre a questão que você comentou referente à atualidade, talvez, de Rosa Luxemburgo no Brasil, né? Como que se dá esse pensamento, pensando na periferia, pensando nas peculiaridades do capitalismo periférico? Olha, na minha perspectiva, assim, a teoria da Rosa Luxemburgo, ela serve muito pra gente. Nesse sentido, assim, quando é óbvio que ela está na Europa, e se você pensar no contexto que ela tá dentro do Partido Social Democrata Alemão, então ela está numa Alemanha, está disputando ali a ponta, né, da economia mundial, mas ao mesmo tempo ela está colocando justamente as relações entre centro e periferia. Por que para a Alemanha ser Alemanha precisa ter um Brasil, assim? E aí quando você pensa na nossa história, eu acho que tem muitos exemplos que encaixam, né? Então, a coisa dos empréstimos, quando a gente se tornou independente, a guerra do contestado, o avanço sobre. Aí, atualmente, né? O avanço sobre as fronteiras ambientais. Não sei, eu acho que ela serve para a gente entender, eu acho, esse avanço do agronegócio também, assim. E como a gente está num papel, a nossa burguesia, vamos dizer assim, ela é ela é uma é a segunda divisão em termos das relações mundiais, assim. Não sei, acho que eu posso falar mais depois, se vocês falam um pouco. Acho que a Clara tem uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigada pela aula, foi realmente muito bacana. Eu achei muito interessante que você trouxe no começo a questão da Rosa Luxemburgo não ser partidária de uma emancipação da Polônia em si, como um país, por todas as questões de que isso não traria uma emancipação real e tal. E aí eu fiquei pensando na parte em que você colocou dessa dinâmica dos centros e periferias também internamente aos países, se a gente pode usar essa ótica da Rosa Luxemburgo para pensar na dinâmica interna do Brasil mesmo, das desigualdades regionais brasileiras. Então, se existe não exatamente um centro e uma periferia, mas se existe essa dinâmica também internamente ao Brasil. Eu acho que a Clara foi mais clara do que eu e acho que vai no sentido da pergunta do João, né? Essa relação, ela não é só uma relação nacional, né? De territórios nacionais. Então, acho que nesse sentido também a Rosa Luxemburgo explica essas dinâmicas de diferença entre as regiões brasileiras. Então, o avanço das fronteiras agrícolas, o avanço sobre o sobre o camponês no interior do Brasil, eles são essas dinâmicas de fronteiras externas, né? A expansão da fronteira do capitalismo dentro do nosso território nacional, assim. Agora, e aí eu acho que isso está totalmente ligado a essas desigualdades regionais. Acho que talvez uma coisa que a Rosa Luxemburgo aponta, mas ela não desenvolve, é a permanência dessas desigualdades. Porque ela tem algumas passagens, né, tipo, quando ela fala da coisa dos empréstimos, que vai manter essas nações independentes submetidas, mas acho que, no fim, tem uma coisa de linearidade ali na teoria dela, de que
você vai ter esses espaços que vão ser capitalistas e vão disputar com os outros, mas o que a gente tem no desenvolvimento histórico é que não vão chegar nos mesmos patamares, né? Você vai ter sempre esses níveis diferentes de periferia e de centro, né? Você vai ter sempre esses desníveis. E aí eu acho que isso está ligado, e isso é uma das coisas, é a nossa desigualdade regional, né? Você tem, quer dizer, o Brasil é um país periférico, só que dentro dessa periferia você também tem níveis de periferia, né? São Paulo é periférico em relação à Alemanha, mas aí você tem o Nordeste, você tem o Centro-Oeste, você tem o Norte, então essas escadinhas, sei lá como é que eu falaria, mas sim, aí eu acho que também isso, por exemplo, eu penso na Polônia, pensando na Rosa Luxemburgo, né? A Polônia, ela não é exatamente um país central hoje, né? Ela é a periferia da Europa. Só que se você comparar a Polônia com a gente, você fala, bom, mas a Polônia talvez esteja um pouco melhor, mas porque ela está naquela zona ali entre o euro e o não euro, né? Ela está naquela zona europeia. Então, essas dinâmicas de centro e periferia, elas também não são estáticas, né? Também, se a gente for parar para pensar, elas são bastante dinâmicas em alguns sentidos, né? Tipo, tudo bem, você tem o centro lá, os Estados Unidos, a Alemanha, mas quando você vai olhar o Brasil, sim, em relação à Alemanha e periferia, dentro do Brasil você vai ter uma outra dinâmica interna, né? É isso. E aí sobre a emancipação da Polônia, a Rosa Luxemburgo, ela combate bastante assim, essa questão nacionalista. Depois tem um texto bastante polêmico dela da Revolução Russa, né? E nesse sentido, e aí eu acho que tem sentido com a teoria dela, né? Se essas fronteiras internas e externas elas não têm a ver com fronteiras nacionais, né? Por que levantar a bandeira da fronteira nacional ao invés da bandeira da classe? E aí eu jogo a pergunta. Professora, tem uma pergunta que veio pelo chat. A Yasmin pergunta assim: quão importante foi a teoria de Rosa Luxemburgo foi para o crescimento do marxismo polonês? Não, não sei. Não conheço o marxismo polonês. Hoje em dia, eu acho que ele está bem à míngua. Mas muitas pessoas, eu inclusive comecei a minha apresentação dizendo que a Rosa Luxemburgo é polonesa, porque muita gente acha que ela é alemã. Então, eu não sei, assim. Ela teve um impacto, eu acho, logo depois da Primeira Guerra, que cresce o movimento comunista lá. Mas isso só de orelhada também. Só que depois da Segunda Guerra, né, os nazistas, eles matam boa parte dos judeus poloneses, né, e tinha muitos comunistas também, né. Enfim, então, não sei qual é o impacto, assim. Professor, só para ir fomentando o debate, enquanto a galera não vai perguntando, lá no começo da exposição, você falou assim que a Rosa Luxemburgo ela olha para o Marx e no livro 2 tem essa questão da reprodução ampliada vista somente da perspectiva do modo de produção, então pensando trabalhadores e capitalistas. Aí, pensando nessa questão que você colocou sobre diversas periferias, né, assim, estágios de burguesia,
Na teoria da acumulação da Rosa Luxemburgo, ela admite talvez uma subclasse, alguma coisa nesse sentido, e com a questão da historicização especificamente, ela extrapola o estudo dela para o modo de produção, ou ela ainda fica mantida no modo de produção? Porque a gente vê alguns historiadores, como Stuart Schwartz, aqui pensando em Brasil, que eles falam muitas vezes da necessidade do marxismo pensar um pouco além do modo de produção para entender algumas questões, por exemplo, de sociedade, de cultura, etc. Então, essa questão dela de pensar a reprodução ampliada, não somente dessa perspectiva dos trabalhadores e dos capitalistas, ela extrapola e ela cria essas subclasses. Então, ela... Não vou explicar. Não é que ela pensa a reprodução do capital para além das perspectivas dos trabalhadores e dos capitalistas, né? É que, para ela, você precisa desses outros modos de produção para que essa sociedade dividida entre capitalistas e trabalhadores exista. Então, e aí ela nunca vai sair da perspectiva do modo de produção, ela vai sempre ficar nisso, porque o que ela está tentando analisar é o modo de produção capitalista. Por isso, a Isabel Loureiro vai dar, né, vai falar sobre o livro Introdução à Economia Política, e lá ela vai falar sobre outros modos de produção. E, enfim, outros tipos de sociedade. Mas, nesse livro, ela está tentando entender o modo de produção capitalista, e o que ela vai pontuar é que, bom, ele precisa de outros modos de produção, e ela não define esses modos de produção outros, né? Ela cita vários exemplos históricos, mas ela não vai falar sobre isso. O que eu estava falando sobre esses diferentes níveis de periferias, principalmente, né, é que eu acho que é uma consequência do desenvolvimento histórico que a gente viveu até aqui, e que em alguns pontos do livro dela, talvez você consiga tirar isso, mas eu acho que é mais uma consequência da teoria dela e do desenvolvimento histórico do que algo que ela de fato falha. Assim. Ela fica ela está analisando o capitalismo e pronto, nesse livro. E até eu estava vendo uma palestra outro dia do professor Wilson Barbosa, que é muito interessante, porque aí, para a gente, né, é importante a relação entre o escravismo e o desenvolvimento do capitalismo. E aí o Wilson ele vai falar como, na verdade, as duas coisas, o trabalho livre e o trabalho escravizado, eles estão... essas duas formas que possibilitam o desenvolvimento do capitalismo. Mas aí é já um outro desenvolvimento, né? E aí a pergunta que eu fiquei é, tipo, que eu não acho que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, está falando da escravidão. Ela até tem textos sobre isso, mas no livro ela não fala sobre isso. Ela está falando de outras formas mesmo, outras sociedades, e que o capital chega para explorar. E que com essa exploração ele modifica, e aí isso ela fala no livro, né? Ele até se utiliza de estruturas dessas outras sociedades para dominar. Então, quando fala do Egito, o Egito ele já tinha um Estado centralizado. Então, o capitalismo, o capital, quando ele chega no Egito, ele vai se utilizar dessa estrutura centralizada para explorar. Enfim, não sei se eu respondi. Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, senão a gente já vai caminhar para o sorteio e para finalizar a aula. Bom, acho que não. Gabriel, Lucena, por favor. A gente vai fazer o sorteio agora, Lucena? Sim, faz agora sim. Então, vamos fazer aqui pelo formulário. Já está tudo aberto aqui. Vai ser de acordo... Enfim, se alguém não respondeu o formulário ainda
do certificado, aproveita aí, é rapidinho, só precisa do nome do e-mail, que a gente sorteia. Eu vou fazer agora o primeiro sorteio do Morte na Floresta, da Aparecida Vilaça. 29. Foi a Larissa dos Santos Souza, acho que é da UFRPI. Parabéns, Larissa. Depois a gente entra em contato para combinar um envio. Agora, segundo do Morte da Verdade e do Medo Trump na Casa Branca. Deixa eu autorizar aqui, 60. É da Bruna Henriques Irala. É isso. Obrigado, Luciana. Professora, muito obrigado pela exposição, foi muito engrandecedor, foi muito didático. Eu acho que para todo mundo aí que já conhecia um pouco da Rosa Luxemburgo e para quem também não conhecia, foi muito, muito engrandecedor de entender um pouco realmente as questões econômicas mesmo da Rosa Luxemburgo, né? Porque muitas vezes eu converso com algumas pessoas que não estudam economia e veem muito a Rosa Luxemburgo somente da perspectiva da Rosa Luxemburgo política, militante e tudo mais. Então, acho que entender essas questões e principalmente como essas questões se ligam e como é importante o estudo da economia política, foi muito interessante, que é inclusive a própria proposta de resgate que a gente trouxe na Semana da Economia, de tentar resgatar um pouco o estudo da economia política, né, de não ficar somente no desenvolvimento, mas ir também para a teoria econômica. Então, agradeço muito. E se você quiser deixar também seu contato, seu livro para as pessoas que estão aqui, por favor. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. Acho que é a primeira vez que eu falo só do livro dela, então foi muito legal parar para pensar sobre uma estrutura assim. Eu faço parte do Gemarx, então acompanhe. A gente tem uma página no Facebook, tem o site da USP. Estou pensando em propor um curso só sobre o livro da Rosa, vamos ver se vai ser no ano que vem, quem se interessar. Mas muito obrigada, foi muito, muito legal. Nunca tinha falado com o pessoal de economia. Obrigada. Professora, quem quiser ter acesso ou comprar seu livro? Meu livro saiu pela Ateliê, editora, ou o Gemarx, a gente também vende. É que às vezes a Ateliê está com promoção, aí vale mais a pena lá, enfim. Mas é isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Vou encerrar então a gravação.